Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o personagem senador Mourão, Hamilton Mourão, que se tornou uma figura meio que parda, né, dentro do campo político, principalmente do lado da direita. Bem, é um tema caro para falar aqui, eu tenho poupado muita coisa sobre falar sobre Hamilton Mourão, porque envolve muitas coisas. Primeiro que é um general do Exército, né? E eu tenho, né, um carinho muito especial pelas Forças Armadas, porque é uma instituição muito sólida, que é fundamental para a defesa da nação. E tenho também um apreço muito grande, né, ao processo democrático, que é, né, eleições livres, justas e soberanas. E tem um aspecto também de muito respeito, né, ao que dizem que é o grande arquiteto do universo. E aí nós estamos falando, né, de uma linguagem filosófica, né, de que nós somos todos um, né? Eu sou um indivíduo e enquanto indivíduo eu faço parte, né, de um universo, então eu sou parte desse universo, sou o próprio universo se manifestando nas suas várias particularidades. Então, dizendo isso, em respeito, né, aos irmãos aí da maçonaria, porque o Hamilton Mourão, né, até 2018, ele era mestre maçom com 3 graus. Né? Depois recebeu, em 2019, né, grau 33, que é o grau máximo, mas é um grau honorário, né? Ele não passou por aquelas etapas de aprendizado, né? Não escalou os degraus da maçonaria como um todo, mas ganhou uma respeitabilidade dentro do contexto da maçonaria. E eu falo isso porque eu falo aqui de Minas Gerais. Estou mostrando aqui a bandeira dos Inconfidentes, Minas, um estado de espírito, né? E esse triângulo aí, esse vermelho aí, tem muito a ver com essa história dos maçons. Tiradentes, eu falo aqui da terra de Tancredo, né? Terra de Tiradentes, né? Terra da Inconfidência Mineira, núcleo, né? Berço da liberdade. Então, é um tema caro para falar sobre o Hamilton Mourão. Mas vamos falar sobre o Hamilton Mourão, porque o Hamilton Mourão deu uma declaração muito polêmica com relação a esse problema que nós estamos vivendo com os embargos. Embargos não, né? Com as taxações que vêm do governo americano. E aí a gente precisa ver se o Mourão não está saindo da rota, né? E aí, sobre os olhos daquele que tudo vê, nós vamos analisar a figura do Hamilton Mourão dentro desse contexto político, de militar, né, e de político também, né, porque isso aí é polêmica. Vamos lá, vamos conhecer a fala do Mourão, né, que é polêmica, né, porque ele se distanciou de vez, né, do plano, né, da direita e se colocou num patamar totalmente alinhado, né, à política do governo Lula. Mas vamos entender, né, e até porque por trás da política do governo Lula tem a política do governo Alckmin, né, que tá que tem mais raízes com o senador Mourão. Vamos lá. Antes, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, que é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 653 da Comissão Cidadã de Inquérito, criado para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então vem comigo e vamos acompanhar essa história do Mourão, né, que eu sei que vocês vão gostar muito dessa aula de hoje. Não é aula, né, mas é uma história que merece ser bem contada. Vamos lá. Desde que o novo presidente tomou posse nos Estados Unidos, ele partiu para uma linha de ação de usar o poder bruto que o país tem, de coerção e dinheiro. A visão dele de relações internacionais era diplomacia, comércio exterior, liberdade,
E ele está exatamente atentando contra isso, não é? Num momento de reorganização da ordem mundial. Obviamente que em algum momento isso viria para o lado de cá, para o lado do Brasil. Os negócios são entre empresas, não, raramente são entre governos, mais ou menos, mesmo quando se trata de produtos de defesa, tal coisa, mas são empresa que está vendendo. Nós temos duas linhas de ação nessa guerra aqui. A linha de ação do confronto. Vamos para o OMC, vamos aplicar a reciprocidade, vamos dar a declaração forte, vamos brigar pelo Twitter. E temos a linha de ação que eu chamo da estratégia do mingau quente. Vamos comer esse mingau pela beirada. Vamos usar a nossa diplomacia, está aí o embaixador Fox, com a sua experiência, e mais a equipe lá do Itamaraty. Vamos utilizar os nossos ministros, né? O ministro Alckmin está operando já nesse sentido, e vamos utilizar as nossas empresas. E também acho, presidente Nelsinho, que a gente pode, nós aqui do Parlamento, tentarmos, né, um contato com a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal Americano e também, né, abrirmos um outro canal de diálogo. E, finalmente, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Uau! Hein? Agora dá uma pausa e responde se você concorda com a fala dele ou se você tem, assim, alguma restrição, né, ao jeito que ele coloca as questões dele aí. Vou voltar aqui para o plano normal aqui. E aí nós vamos falar sobre isso. Tira aqui, João, volta para mim aqui. Bem, você viu que ele alinhou totalmente o discurso dele com o do governo, né? E ele fugiu totalmente da questão da oposição. Porque a questão do Bolsonaro é interna mesmo. O Brasil tem que resolver. Tá certo? E os Estados Unidos não está resolvendo o problema interno do Brasil. Os Estados Unidos está resolvendo um problema dele com o Brasil. Tá certo? Quando os Estados Unidos impõem tarifas aos produtos importados, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma agressão contra si próprio, porque ele está aumentando o custo para o comprador americano. Então isso aí não era uma questão de o brasileiro achar ruim e falar, pô, os Estados Unidos está sacaneando o Brasil. Não. Os Estados Unidos, o governo americano está sacrificando o seu mercado interno, porque ele está aumentando o custo do produto para chegar nos Estados Unidos, criando uma taxa que vai prejudicar um pouco, vai dificultar um pouco o comércio dos Estados Unidos. Então, o presidente Trump não pode ser colocado como uma pessoa que está intervindo no governo brasileiro. Tá certo? Porque até esse é o discurso do Alckmin, né? Ah, que ele é superavitário e tal. Ponto. Agora, o Brasil tem um problema interno. Tá certo? Então, quando o Donald Trump faz esse movimento, ele fala assim, olha, eu estou me preservando e preservando a minha nação desse conflito que vocês estão vivendo aí dentro, que vocês estão criando uma instabilidade regional dentro da América Latina. Isso não é bom para nós, não é bom para a segurança da América do Norte. Então nós precisamos que vocês resolvam esse problema aí. Vocês têm um problema interno. Só que o Mourão não se colocou na questão de resolver o problema interno. Ele quer resolver com os Estados Unidos. Falou, não, eu quero que você mude essa visão sua de que tem que tarifar a gente. E aí eu tenho o Alckmin para fazer isso, para costurar, quer dizer, ele está tentando espremer para ver se sai algum caldo dessa laranja, entendeu? Bem, mas o Mourão,
Nós vamos avançar para a gente entender, e aí vocês vão acompanhando junto comigo. Vamos lá. Vamos ver o Mourão. Em 2017, respondendo à maçonaria. Vamos entender um pouco a história do Mourão dentro desse contexto, tá certo? Vamos lá. Isso foi em 2017, quando ele foi convocado na maçonaria para fazer uma palestra. Vamos conhecer o Mourão de 2017. Mourão, General Mourão, né? Vamos lá. Próxima pergunta que eu vou fazer ao senhor. Quando da estada aqui do General Vilas Boas, ele respondeu isso aqui com muita propriedade. Quando foi perguntado se por que não havia intervenção militar no país. E ele respondeu com uma clareza para mim, que ficou marcado para mim. Ele falou que, primeiro, a chance é zero. Segundo, é que as pessoas veem nas Forças Armadas, e foi demonstrado aqui, a disciplina e a hierarquia, que não acontece na sociedade civil. Então, que achando que as Forças Armadas é o tábua de salvação. Então, a pergunta é o seguinte. A Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das Forças Armadas. Os poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa intervenção, quando o presidente da República está sendo denunciado pela segunda vez e só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação: fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Vamos analisar essa pergunta que ele está fazendo aí. Esse aí é o irmão da maçonaria falando ao Mourão. Ele está se referindo, isso foi em 2017. Em 2017 nós tínhamos um governo Temer, tá certo? E o governo Temer assumiu, né, com a 2015 para 2016, com o impeachment da Dilma. E aí você tinha, né, todo o movimento sindicalista ligado ao PT, né, UT, CUT, UNE, UBS, né, MST, e esses movimentos todos, né, sindicatos, de estatais, essas coisas todas, funcionarismo público e tal. Esse povo estava todo na máquina pública. E quando você tirou a Dilma, essa turma começou a tremer a máquina pública, né? Começou a fervecer a máquina pública. E essa convivência entre, né, o socialismo do PT, que foi colocado de forma gradual, né, desde a primeira eleição do Lula, com essa questão híbrida aí de ter um Congresso maioria de direita e conservadora e o Senado um pouco mais para a esquerda, em função da facilidade do processo, né, que eles conseguiram colocar no processo eleitoral. Então, era um avanço gradual, né, que o PT, né, e o socialismo estavam se colocando dentro da política das instituições brasileiras. Então, esse convívio foi um pouco híbrido, né, com a resistência de uns conservadores e com o avanço, né, dessa linha socialista. E nessa convivência, né, entre os dois, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Nessa convivência entre os dois, começou a criar-se uma relação promíscua, sabe? Começou a ter um atrito, né? Porque um tinha que convencer o outro a ceder, e aí essa relação público-privado, político, né, com outras instituições, começou a entrar em processo de degradação. Houve muitas mazelas que começaram a corroer, né, enferrujar essa engrenagem das instituições públicas. E aí, quando o Temer assume, ele assume, né, com essa resistência. Não vai ter golpe e nós vamos botar o povo na rua. Teve aquele avanço para cima do Congresso, né,
que eles chegaram a colocar fogo lá nos prédios lá do Ministério, invadiram o Congresso, né? Quer dizer, a turma da esquerda, sindicato, foi pro confronto. E aí também começaram a denunciar Temer, entendeu? E aí a turma da esquerda que também está na OAB, está no Ministério Público, está em todas as camadas da instituição, foi para cima também da base do governo Temer, né? E aí foi para cima do Cunha, foi para cima do Gedel, foi para cima do Aécio, foi para cima do Azeredo, né? Foi para cima de todo mundo, da base de sustentação do governo Temer. E aí o Temer também começou a ser denunciado, né? O Joelis Batista, que tinha muito vínculo com, né, a política do Lula, que fez crescer o negócio dele de alimento e tal, né? Falou assim, vamos derrubar esse governo Temer também. E aí, o que acontece? Quem estava dando sustentação para o governo Temer e o governo Alckmin eram os militares. E quem estava lá era o Vilas Boas, né, que foi o ministro, né, encarregado de cuidar dessa parte. Então, quando a maçonaria chama o Mourão para falar, fala assim, olha, dá uma palavra pública aqui e vamos colocar isso nas redes, para quê? Vamos entender dessa forma. Que a esquerda, né, a esquerda sindicalizada, essa turma que estava aí batendo de frente, estava tremendo o Brasil, né, fazendo as instituições tremerem, né, falou assim, ó, ou vocês acalmem o facho, vamos levar isso aí até uma eleição, na boa, deixa a coisa como está, ou senão nós vamos ter que partir para cima. Observe. Excelente pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, eu estou falando aqui da uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número 1, na legalidade. Número 2, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número 3, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem, nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, isso marcou a geração. Aí eu vou fazer uma pausa para abrir um parênteses sobre essa parte que ele fala, né?
da questão dos militares de 64, com os governos civis, né, a partir de 85. E aí tem a história do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro era um militar, um rapaz novo, né, um capitão, estava ali, né, servindo paraquedismo e tal, um brilhante militar e tal. Mas o governo Fernando Henrique começou a achatar, né, a participação dos militares. E os militares que tinham uma certa predominância, né, uma certa, né, condições no governo dos militares, né, que tinha mais respeito, aquela coisa toda, começou a ser subjugado, né, pelo governo do Fernando Henrique. Por quê? Porque vinha de aquele trauma, ó, foram, né, 5 militares governando e vocês fizeram muita coisa contra os civis e agora é hora de abertura, vamos tirar a presença do militar da vida pública e vamos, né, e começou a encolher um pouco, né, as Forças Armadas. E o pessoal das Forças Armadas da época estava sentindo isso, né, além, né, de carregar o karma, né, de ter sido visto como vilão, né, olha, vocês foram vilões aí, ditadura e pai e tal. E o Bolsonaro, né, aquele jovem militar fazendo capitão do Exército, ele sentiu esse clima, né, dentro das Forças Armadas, né, dentro da caserna. E aí ele resolveu escrever uma carta e publicar na Veja. E quando ele publicou essa carta na Veja, né, colocando essa insatisfação, né, contra o governo Fernando Henrique, que estava achatando os militares, né, as Forças Armadas, o que o governo Fernando Henrique falou? Não, esse capitão aí não pode ficar dando palpite aí, não. A gente não quer militar na vida pública, não. Nós vivemos 20 anos aí de regime militar e a gente agora é civil. Então, arma para cima desse capitão aí e tira ele do Exército, porque não pode ser isso, não. Resultado, armaram para cima do capitão, tiraram ele do Exército. O que o capitão fez? Se candidatou, né, à vida pública, foi ser vereador depois, né, acho que foi ser deputado, né? E foi ser deputado, quem que votou nele? Né? As famílias dos militares. Não, falou assim, vai lá representar a gente. Por quê? Porque os militares estão sendo achincalhados, a nossa categoria está sendo massacrada e nós não merecemos esse tratamento injusto que o governo Fernando Henrique está dando para a gente. Então, o Bolsonaro chegou ao parlamento como um representante dessa categoria. E durante muito tempo, ele foi meio que desprezado, né? Foi meio que rechaçado. E olha, é uma voz destoante. Nós não queremos mais esse assunto de militar aqui. Mas ele falava pelos militares. Então, não só os militares das Forças Armadas, mas também os militares civis, da Polícia Militar, entendeu? Então, todas as armas, né, tanto das polícias militares como dos exércitos, da aeronáutica, marinha, viam em Bolsonaro, né, um representante dessa categoria. Então, ele foi para lá e lá ele foi muito hostilizado. Tanto que ele revidava essa fala hostil dele, era para revidar o bullying que ele sofria, né, de estar ali representando uma categoria que estava sendo marginalizada pelo governo civil. Tá certo? Então, nesse aspecto é que eu quero fazer esse parênteses. Vamos continuar avaliando. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, né, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, né, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações excessivas terão que ser feitas. Então, o que acontece? Era 2017, o governo Temer, né,
o Alckmin ali, junto com o pessoal. Porque o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos 4 eleições, já falei muitas vezes aqui, 4 eleições que o PT vinha ganhando direto, né? Então, na eleição de 2014, que a Dilma estava concorrendo à reeleição, né? E aí saiu um candidato de Minas, que era o Aécio, que foi governador aqui 2 vezes, saiu bem avaliado e tal, e o PSDB já tinha lançado o Alckmin, já tinha lançado o Serra, né? Depois repetiu com o Alckmin, sei lá o quê, e aí falou, não, agora vamos dar a vez para Minas, e Minas veio com o Aécio. E foi uma disputa muito polarizada, mas na verdade o Aécio parece que ganhou aquela eleição. Só que o processo, né, as urnas não foi questionada, aquela coisa toda, e aí não deu para fazer uma auditagem. E aí o que acontece? A oposição foi para cima, né? Falei, não, tem alguma coisa errada aí que a gente precisa mudar. Aí foi para cima, né? 2013 para cá começou já um movimento de retirar o PT do governo, porque o PT estava aparelhando o Estado como um todo. O socialismo estava quase implantado como completo. Ainda tinha uma resistência com relação a isso no Brasil. Tá certo? A corte superior, toda sendo indicada pelo Lula, pela Dilma. Isso já virou um problema. E aí, o Congresso tentou colocar o voto impresso, e Bolsonaro foi um dos autores do voto impresso, que foi defendida por muitos, né, da oposição ao governo Lula, ao governo da Dilma, né? E aí, depois, a Dilma vetou, né? Depois o Congresso derrubou o veto da Dilma, né? Aí veio o Supremo, que aí já era o PT que estava no Supremo, já tinha maioria lá, né? Falou que era inconstitucional, quer dizer, anulou a participação do Congresso. Aí os militares, junto com a oposição, falou, olha, nós temos que tirar a Dilma e mudar essa história, porque está difícil, está tudo aparelhado, a gente não consegue trazer a democracia plena de volta. Então foi aí que houve, né, aquele processo todo de tirar a Dilma e tal, prender o Lula, para falar assim, agora vamos recolocar o Brasil dentro da democracia plena e tal. E aí veio aquele embate contra as forças sindicais do PSDB, do PT, que estava já toda aparelhada nos estados, né, nas instituições. Foi aonde que o Mourão falou, olha, ou vocês aceitam o negócio direitinho. Aí foi aonde, né, a esquerda recuou um pouco, falou, opa, se a gente forçar muita barra, o Mourão vai, né, os militares vão se impor de novo, aí vai ficar mais complicado. Vamos aguardar as eleições, que a gente ainda tem um jeito de ganhar. E foi aí que começou a articular as candidaturas. Mas o Mourão era alinhado ao governo Temer, né? Ele estava ainda apoiando aquele movimento, né, de recuperar o Estado, né, dessa máquina que o PT estava aparelhando. Mas vamos terminar aqui. Essa é a realidade. Ou seja, ele dá a entender que o Exército está pronto para entrar em ação. Não é a primeira vez que Antônio Mourão causa polêmicas no país. Vale lembrar que, sob comando dele, já foi feita, por exemplo, uma homenagem ao torturador Brilhante Ustra. Vale lembrar que ele já teve também envolvido ali, na época que estava se discutindo o impeachment no Brasil, ele fez críticas à ex-presidente Dilma Rousseff, né? E, enfim, ele estava num posto ali de comandado e tudo mais, e fez essas críticas no posto. Então, ele já tem uma série de polêmicas no histórico dele. Aí, essa semana, o comandante do Exército, o Eduardo Vilas Boas, foi a uma entrevista no programa do Pedro Bial. Aí o Pedro Bial perguntou para ele, poxa, e aí, vai caber a ele algum tipo de punição, uma vez que ele está falando, né, emitindo uma opinião, sendo subordinado e falando assim, como pela instituição. E aí o comandante do Exército descartou qualquer tipo de punição. A gente tem essa fala dele, essa entrevista dele ao programa do Pedro Bial. Vamos ouvi-lo aí. O Exército se destina, as suas armadas se destinam à defesa da pátria e das instituições. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Então as Forças Armadas teriam um mandato para fazer. Não, já conversamos, sei, né, para
colocar as coisas no lugar, mas uma punição formal não vai haver. Mourão político, 27 de setembro de 2018. Bem, então agora nós vamos para a parte onde que o Mourão sai do Exército, né? Porque ele ganhou projeção com essa fala dele, né? Que deu muita visibilidade para ele. Você viu até que o pessoal falou aí. E que o governo Temer, na época, que o ministro do governo Temer, né, na área de defesa, que era o Vilas Boas, não. Missão dada, missão cumprida, o Mourão fez o trabalho dele, né, e esse trabalho que o Mourão fez e essa repercussão serviu para acalmar, né, as forças de esquerda aí, né, os sindicatos que estavam querendo forçar a barra aí para cima do governo Temer. E aí começou a se articular o processo eleitoral, entendeu? E nos Estados Unidos você tinha o Biden e tinha uma disputa com o Trump, né? Porque a eleição do Biden veio em 2018, né? Como é que é? O Biden ganhou o primeiro governo dele, quer dizer, o Trump veio, depois veio o Biden, depois voltou o Trump. Não foi assim? Então, nesse momento, os democratas estavam apostando, né, numa alternativa que viesse do PSDB. Tá certo? Porque essa era a linha que os americanos tinham na época. E na época tinham um governo lá nos Estados Unidos que era do Donald Trump. E o Donald Trump, né, estava sendo massacrado pela esquerda americana. E o Bolsonaro veio, né, com o mesmo perfil do Donald Trump aqui no Brasil. Então, ele não era o candidato dos democratas. O candidato dos democratas era o Geraldo Alckmin. Está entendendo? E aí, o que acontece? O Mourão, vendo que ele tinha projeção, né, ele se oferece à vida pública. O Bolsonaro, que era um homem que tinha um histórico militar e vinha numa projeção, numa onda crescente, por quê? Porque essa própria fala do Mourão nesse negócio fez com que a sociedade entendesse o seguinte: olha, ou a gente tira essa turma antiga do poder e renova tudo, né, ou nós vamos ter que intervir. Então, o Bolsonaro foi, assim, incorporou, né, esse sentimento do brasileiro. Olha, vai lá, Bolsonaro, e muda isso tudo aí, porque você está fora desse contexto, né? Você é um outside dentro dessa linha, porque embora você tenha ficado muito tempo no parlamento, né, você não participou das mecânicas, porque você era visto como, né, uma ovelha negra lá dentro. Então, o Bolsonaro estava virgem no processo e podia vir com força. E o Mourão agregou para ele, porque o Mourão foi um cara que propôs essa proposta de transformação na sociedade. Tanto que o casamento do Mourão com o Bolsonaro, né, um de vice na chapa do outro, acabou ficando bem, assim, palatável para a sociedade brasileira. Só que é o seguinte, gente: casamento, sociedade e vice é um contrato complicado, né? Casamento, se não der certo, meu amigo, você vai ter uma vida difícil, né? Se tiver filho, então complica mais ainda. Aí a convivência fica difícil. Sociedade, você faz uma sociedade com sócios, vamos investir nesse negócio. Se vocês começam a ter desavença, nossa, os negócios complicam. E na vida política, se você pega um vice que não bateu com você, entendeu? Aí fica pior ainda, porque você tem que segurar o vice até acabar o seu mandato, e se você cair, o vice assume. Né? Que diga o Jânio Quadros, né? Que diga a Dilma Rousseff, né? Que diga o Collor, né? Que diga o Tancredo Neves, né? Enfim, temos aí exemplos disso.
Então, casou, né, a chapa Bolsonaro com o Mourão. Só que o Mourão não era assim. O Mourão estava vindo uma experiência que era diferente. Ele começou a tatear um ambiente que não era dele. Porque ele é militar para a vida civil é uma coisa. Entendeu? Ele sai da caserna e vai para a vida pública. O Bolsonaro não, saiu da caserna em 2000, no governo Fernando Henrique, 1980, alguma coisa, né, por aí. Né? E desde então, ele vinha apanhando, quer dizer, ele ficou, né, um bife bem macio. Então ele começou a ser palatável em função do tempo que ele passou no parlamento, começou a conhecer, né, o que é política. Mourão não, Mourão saiu da vida militar e caiu direto na vida pública, e caiu de vice. Né? E é complicado para um militar, né, acostumado com aquele discurso, né, ó, eu falo e você escuta e o outro, sim senhor. Na política não é assim não, meu filho. Eu falo. E aí? Você gostou? Não. Então eu tenho que refazer minha fala. Então Mourão teve muita dificuldade de lidar com a vida pública, como político. E ele foi uma pedra no sapato do Bolsonaro. Vou mostrar um trecho aqui, em que depois que o Bolsonaro sofreu a facada e ficou internado, né, ele ficou fora do debate político. E o Mourão ficou rodando. Então o Mourão participava de algum encontro, de alguma coisa, e falava muita besteira. Entendeu? E que dava munição para a oposição. Inclusive o Alckmin tirou muita casquinha nas falas do Mourão, na época da campanha para presidente, em 2018. Entendeu? Vamos ver um exemplo desse aqui. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. Né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Né? Então são coisas nossas. É a legislação que está aí, a legislação, que é sempre, não é, aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros. Né? Não é com o chapéu do governo. Ou seja, o cara meteu o pau no 13º em plena campanha. E olha que o militar tem seu 13º, né? E aí o cara, quer dizer, meteu o pé pelas mãos. E o Bolsonaro estava internado, rapaz, da facada. Aí o Boris Casoy foi lá falar com ele, né, lá no hospital, para ver, como é que você vai lidar com esse vice? Presta atenção. Deputado Bolsonaro, o seu vice, o general Mourão, tem sido protagonista de alguns episódios que as pessoas reconhecem como um tiro no pé da sua candidatura. O senhor deu alguma recomendação a ele que ele moderasse, ou que ele reduzisse, ou que ele parasse de falar? A recomendação foi dada a todos de há muito tempo, medir as palavras. Porque como não tem como me pegar, vão pegar quem está do meu lado para me atingir. Ele fez uma declaração que não pegou bem e não está de acordo conosco. A questão que o 13º seria uma jabuticaba. Só, foram... Em outros momentos, essa foi a terceira declaração dele. Então, a última decisão, que eu falei para ele, é o seguinte: não dá mais palestra, fica quieto até as eleições. Até porque, ele não tem a vivência que eu tenho para conversar com vocês. Agora, o senhor é um capitão, o senhor vai dizer isso para um general, como é que é essa relação? A relação da caserna não continua depois de que, quando ambos vão para a reserva? Nesse caso em si, eu não sou capitão, nem ele é general. Nós somos soldados do Brasil. E assim nós nos tratamos, juntos, buscando um Brasil melhor para todos. E as Forças Armadas, representado não por ele, porque não é um candidato das Forças Armadas, mas entendo o general Quatro Estrelas, é um sinal de equilíbrio. Agora, é uma pessoa que tem que amadurecer um pouco mais no tato com a imprensa, para exatamente evitar esse fogo amigo que acaba pegando para o nosso lado. O senhor não se arrepende de tê-lo escolhido? Não me arrependo, é uma boa pessoa, é um patriota, é um homem que tem bons serviços prestados à nação,
é um paraquedista como eu e é uma pessoa admirada na tropa. É um homem que tem autoridade. Então, com pequenos acertos, ele está aprendendo, vai aprender, como eu aprendi, apanhando muito dentro do Congresso também. Pode ter certeza que será um vice que fará orgulhar o povo brasileiro. Esperamos que ele ainda venha fazer esse trabalho, porque nós ainda estamos muito decepcionados com a política do Mourão, né? E vamos agora avançar para uma fase que é porque o Mourão era um militar, né, que estava alinhado na época, né, para defender o governo Temer de um provável, né, forçação de barra da esquerda. Falou, você segura a onda aí e tal, até as eleições a gente vê isso aí. Né, porque o Lula não vai participar, o Alckmin ganha, e daí nós vamos continuar avançando para mudar esse cenário brasileiro. Né? Acabaram com, né, a obrigação sindical, né, para poder desidratar esse movimento todo. Bem, aí o que acontece? Bolsonaro e Mourão não afinam. Né? Bolsonaro faz já é militar, né? Tinha um histórico militar, pega um vice militar e deu, né, pano para manga para o governo Biden bater de frente com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a se identificar muito com o perfil do Trump. E aí passou-se uma ameaça para os democratas americanos, que já tinham, né, o status quo, na época tinha o domínio da máquina pública nos Estados Unidos. Né? Então, o Trump estava sofrendo muito com essa perseguição jurídica, aquela coisa toda, né? Essas tramas que eles fazem, né, para poder derrubar o cara e tal. O Trump também não era um cara da vida pública, da vida política, né? Era público, mas não era da vida política, estava começando. E aí o Bolsonaro começou a apanhar muito nesse aspecto. Foi onde que o risco maior era manter o Bolsonaro como líder da América Latina, um líder de direita que estava ganhando expressão nacional e internacional, que ameaçava o governo de Joe Biden, né? Ameaçava a esquerda americana. Então a esquerda americana começou a financiar, né, uma certa, né, conspiração para derrubar o governo Bolsonaro. E o vice é muito ligado, era muito ligado à turma do Temer, na época que deu sustentação para o governo Temer avançar com esse projeto. E aí descolou, né, um pouco da política do Bolsonaro. E aí vamos uma declaração que vai justificar um pouco essa nossa teoria. A primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte: a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado. Tá? Então ele não me chamava nem para o cafezinho. Então eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente, e em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político. Lembre que eu era do PRTB, fui para o Republicano, e aí toda essa trajetória. Bem, lembrando que o PRTB foi o partido do Pablo Marçal, concorrendo à Prefeitura de São Paulo. E a gente falava aqui, né, que o Pablo Marçal era o avatar dos tucanos paulistas. Então, ele estava no PRTB na época, né? E depois ele foi para o Progressista. Mas vamos continuar assistindo. Durante aqueles 2 meses pós, né, o resultado eleitoral, né, eu sabia que tinha algumas reuniões ocorrendo lá no Palácio da Alvorada, até porque vocês da imprensa estavam publicando. Mas ninguém comentou nada comigo, eu não tinha acesso a nada. Eu fui lá 2 vezes para falar com o presidente, né? Uma no dia da derrota da eleição, e ele não me recebeu porque não queria receber ninguém, né? E outra vez, após nós retornarmos da cerimônia de declaração de aspirantes da AMAN,
Eu fui conversar com ele e pedi a ele que fizesse um discurso à nação, reconhecendo que tinha perdido a eleição, que criticasse o que ele quisesse criticar em termos da parcialidade da ação do Tribunal Eleitoral, que passasse a faixa o presidente Lula e que pedisse para as pessoas que estavam na frente dos quartéis, né, que retornassem para suas casas e agradecesse o apoio daquelas pessoas. Foi E isso. ele respondeu o quê, Ele respondeu o quê, senador? Ele ignorou. A gente sabe que ele não passou a faixa, a gente sabe Não que passou a ele faixa e foi para os Estados Mas ao Unidos. senhor, quando o senhor deu esses conselhos, ele respondeu o quê? Me ouviu só, tá? Apenas isso. Não me disse nem que sim, nem que não. Bem, agora vamos avançar um pouco, porque essa fala dele, você viu que ele ficou de escanteio, né? E parece que ficou um ressentimento ali, não parece? O jeito que ele falou. Bem, aí nós tivemos aquele movimento, depois das eleições, né? A questão das manifestações em frente aos quartéis, né? Aqueles atos, né? Do 12 e do dia 24, lá em Brasília. E tem a personagem Ana Priscila, né? que é muito, tem um histórico ligado ao general Mourão, porque quando ele fez aquele discurso, olha, nós vamos fazer uma intervenção, caso, né? Entendeu? Criou um grupo de apoiadores que falaram, não, então vamos intervir mesmo, porque não tem outro jeito. E essa turma ficava ligada ao Mourão, né? Tinha um apreço pelo Mourão, né? E foi aonde conseguiram fazer, na época de 2017, acalmar a esquerda. Falou assim, olha, vocês não põem muito a manga de fora não, senão nós vamos botar os militares. Então, é como se o Mourão tivesse uma militância civil, né, que desse para ele assim, ó, vai lá e manda vocês chamarem os militares para poder calar a boca do pessoal da esquerda que está querendo voltar para o poder na porrada. E aí vocês põem medo neles, falando que vocês querem os militares. Bem, essa é um debate polêmico que está sendo colocado, mas a gente sabe que a história da Ana Priscila foi muito questionada pelos fatos que aconteceram, né? Foi uma menina que liderou o movimento dos acampamentos, que liderou o movimento do 8 de janeiro, tem vários vídeos dela no 8 de janeiro, né? Ela chamando o pessoal, ela entrando nos prédios, né? E ela sendo presa dentro do Planalto, né? Ela estava rendida no chão, né? Com os militares em volta dela, e ela consegue sair dali, né? Numa boa. E depois de muitos dias ela foi presa. Por quê? Porque ela ficou uma figura muito pública, foi identificada muito fácil e acabou sendo presa. Mesmo assim, ela não ficou junto com os presos do 8 de janeiro, né? E nem do 9, que eram as meninas que ficavam e as senhoras que ficavam na colmeia. Ela ficou separada. E até hoje, o pessoal da direita, o pessoal, né, que é ligado a Bolsonaro, não sabe qual foi o destino que foi dado a essa menina, né, que tem um histórico ligado ao Mourão. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão me acompanhando, porque nesse período de 2022, novembro e dezembro, eu acompanhei algumas manifestações, porque aqui tem um quartel, né, aqui tem o 11BI. Então, às vezes, eu ia lá, e a gente, como já trabalha com imprensa há muito tempo, né? Pessoal, o João está cobrindo aqui, põe o João no grupo. Me colocaram num grupo lá. E aí eu ficava acompanhando os movimentos do grupo, né? Às vezes eu ia lá, fazia umas matérias e tal. Aí começou a ter um discurso agressivo dentro do grupo, né? Esse negócio de ir pra porrada, de intervenção e sei lá o quê. Aí eu comecei a denunciar essas pessoas que estavam no grupo fazendo isso para os administradores do grupo. Resultado, me tiraram do grupo. Então, o que aconteceu nesse período de novembro e dezembro de 2022, eu não sei até onde que o Mourão, né, teve participação nisso. Eu não sei se eu estou doido, mas eu quero que vocês comentem. Se algum de vocês comentarem aí, mostra que eu não estou doido, ou que eu não viajei na maionese. Eu lembro que circulou no WhatsApp um vídeo do Mourão, né? Parece que é
um centro de... É CAC que fala, né? Centro de negócio de tiro, clube de tiro, né? Clube de atiradores. E aí ele pegando uma arma, tipo um durão, e mirando no alvo, dando um tiro, pá, 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 pá. Né? E aí, qual que era a ideia que esse vídeo passava naqueles momentos? O Mourão é militar, é general, né? Tá com a arma na mão, não vai deixar o Lula subir a rampa, o cara tá dando um tiro no alvo ali. Aquilo parecia para mim algo, assim, uma mensagem subliminar do quê? Porque que os militares iam resistir. Estava fazendo alusão a isso. Então, se eu não estou doido, alguém comenta aí nos comentários, não, João, eu vi esse vídeo, eu recebi esse vídeo, me compartilharam esse vídeo. Então, a partir desse vídeo e dessas informações que a gente está passando, eu começo a colocar a posição do Mourão, né, dentro de uma incógnita muito grande. Até que ponto que o Mourão não teve participação, né, naquele processo, né, de incrementar o 8 de janeiro. Porque o pessoal da direita fala, todo mundo que está em torno do Bolsonaro foi denunciado, estão sendo investigados, estão sendo presos. O vice do Bolsonaro, que era o Mourão, que era um intervencionista, que pregou o golpe na época do governo Temer, né? Ninguém fala dele, ninguém mexe com ele, né? Foi eleito senador numa boa e passa batido. Então, e agora ele dá essa declaração contra o governo Trump, aí, poxa, agora está na hora de eu pontuar o Mourão, porque aí mostra realmente que ele estava alinhado com o governo Temer e com o governo Alckmin, né? E essa participação do Mourão nos episódios de 30 de outubro até 31 de dezembro, né? De 1º de novembro a 31 de dezembro, eu coloco a situação dele, né, sob desconfiança. E vou dizer isso baseado nesse último vídeo aqui, ó. Vamos lá. Bolsonaro, coitado, ele não quer ser preso, mas ele faz de tudo para ser. Tudo. Acho que a justiça, desses casos que a gente acompanha mais mediaticamente, eu não me lembro de nenhum da justiça tão condescendente com alguém que dá todos os motivos para ser preso preventivamente. Sabe por que ele está com medo? Lembra 31 de dezembro de 2022? Quem fez o último discurso como presidente da República? Justamente Mourão? General Mourão. Sim. Olha o que ele falou naquele dia. A falta de confiança de parcela significativa da sociedade nas principais instituições públicas decorre da abstenção intencional desses entes do fiel cumprimento dos imperativos constitucionais, gerando equivocada canalização de aspirações e expectativas para que outros atores públicos, que no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social de forma irresponsável que deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inanição e por outros por fomentar um pretenso golpe. Você acha que ele está falando isso para quem? Então, no dia 31 de dezembro de 2022, ao passar o comando, porque o Bolsonaro já estava lá nos Estados Unidos, o Mourão se refere ao Bolsonaro como se tivesse tentado dar um golpe, né? E que ele devia ter passado o bastão para o Geraldo Alckmin. Tanto que ele falou lá que ele estava isolado, mas que na época ele procurou 2 vezes. O Bolsonaro falou, olha, eu sei que você perdeu, eu sei que você foi injustiçado, né? Mas aceita que dói menos, né? Vai lá, fala para o público, né? Passa a faixa, quer dizer, passa a faixa para o Alckmin, passa a faixa para o Lula, entendeu? Porque o acordo do Lula com o Alckmin é o acordo do governo Temer para trazer de volta o projeto que
estava sendo iniciado com o governo Alckmin e o Temer com a queda do Lula e da Dilma. Só que a ascensão do Bolsonaro criou, né, essa quebra de perspectiva. Foi aonde que a esquerda teve que se unir, né, junto com o apoio do governo americano, na época de Joe Biden. E aí nem sei se é Joe Biden, porque o Joe Biden já estava para lá de Bagdá, tinha uma tal de uma caneta lá, né? Uma caneta eletrônica, né? Autopen, que os decretos eram assinados por alguém e o Joe Biden nem estava sabendo. Então, os Estados Unidos estava céfalo de liderança na época, né? O piloto sumiu, apertem um cinto, tipo assim, entendeu? E aí foi aonde que, né, aconteceu todo esse imbróglio. Vamos dar um cavalo de pau no judiciário, vamos tirar o Lula da cadeia, vamos juntar com o Temer, vamos aproveitar as fragilidades do sistema eleitoral. E aí criou esse imbróglio tudo, e aí criou esse caos. E nós estamos vivendo 4 anos de drama, né? É um mandato de 4 anos, né, de drama que nós estamos passando aí. Como diz o general Etchegoia, né? Foi um grande acordão para tirar o Bolsonaro e que vão custar 4 anos difíceis para o Brasil. E está custando 4 anos difíceis. E agora, quando os Estados Unidos começam a se reorganizar, né, porque alguém pegou o leme, né, do navio ou do avião, estava desgovernado, começou a colocar os Estados Unidos no eixo, né? Agora espera que o Brasil volte ao eixo também, porque os estragos, os cacos, né, os cristais que o governo Biden foi quebrando ao longo do caminho, né, um foi aqui no Brasil. Então agora o governo americano espera que o Brasil recomponha, né, e se coloque no eixo de novo. Só que essa última declaração do Mourão foi muito fraca, né? E o que a gente espera é que nós consigamos, né, colocar o Brasil nos eixos. Mas o que está acontecendo é que o Lula está, né, engrossando o discurso. E essa reunião que ele foi fazer agora com líderes de partidos nanicos de esquerda aí também, né, para ver se angaria apoio internacional para resistir ao avanço do governo americano, só complica, entendeu? Porque o Trump fala assim, lá, o cara está conspirando contra a América, lá, está juntando lá Uruguai, Chile, Espanha, mas sei lá quem, Colômbia, aquele Petro lá, que já me deu trabalho pra caramba lá com o narcotráfico lá na Colômbia, né? Estou cheio de problema com a Colômbia aqui, está lá o homem conspirando contra os Estados Unidos de novo. Entendeu? Então, só piora. Bem, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Gente, essa é a chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Vamos avançando, porque para a gente custa muito caro as Forças Armadas, que é uma instituição muito importante para a soberania nacional. E precisamos, sim, restabelecer a democracia no Brasil com eleições livres, democráticas e transparentes. E precisamos acabar com esse regime que nós estamos sendo colocados, tá certo? E isso aí é um desafio para toda a sociedade brasileira, né? Deus está vendo, e aquele que tudo vê não vai nos decepcionar, tá bom? Eu vou deixar aqui também a minha conta poupança, Comissão Cidadã de Inquérito, conta poupança Caixa Econômica Federal, agência 151, conta 572-458-498-0. O meu CPF é 248-179-10615 e o nome do depósito, né, da conta é João Batista Guimarães, que é meu nome de guerra, quer dizer, meu nome de batismo, meu nome de guerra que é João Paulo Guimarães, meu nome aqui de mídia, tá certo? Então, se nós queremos pacificar o Brasil, são com iniciativas como essa, entendeu? De agregar, não desagregar. O Brasil precisa se reencontrar, né, naquele último pronunciamento de Tancredo Neves, que na época das diretas já falou: povo brasileiro, não vamos nos dispersar. Tamo junto? Ok, um abraço.
Você já se inscreveu no canal? Então se inscreva. Um abraço. Curtiu? Não? Pode curtir se quiser.